Ensinar conceitos de física utilizando experimentos de baixo custo feitos com materiais simples e acessíveis, dentro de sala de aula, ou até mesmo no ambiente doméstico. É uma estratégia muito eficaz e prática para o ensino. Essa abordagem torna o aprendizado mais interessante, significativo e sustentável, pois utiliza recursos que não exigem grandes investimentos, e muitas vezes são materiais que já temos ao nosso redor. Ao colocar a teoria em prática, conseguimos mostrar que a física não é só um conjunto de fórmulas abstratas, mas sim uma ciência que explica o funcionamento do mundo ao nosso redor em situações do dia a dia. Além disso, esse tipo de atividade envolve poucos recursos e, por isso, pode ser aplicado em qualquer realidade escolar, sem depender de laboratórios completos ou equipamentos caros. Ao ver o conceito acontecendo diante dos seus olhos, o aluno desperta muito a sua atenção e sua curiosidade, passando de uma postura de quem só ouve explicações para uma postura de quem participa, observa e questiona. Esse envolvimento torna a aprendizagem mais duradoura e faz com que o estudante entenda de verdade o que está aprendendo, não apenas que decore os conteúdos para as provas. Outro ponto muito positivo é que esses experimentos incentivam a convivência e a sociabilidade ao ver serem feitos em conjunto. Ajuda a desenvolver o trabalho em grupo e troca de ideias, a divisão de tarefas e a resolução de problemas de forma colaborativa. O aluno aprende a ouvir o outro, a expor suas próprias observações e a construir o conhecimento junto com os colegas. Dessa forma, o ensino experimental de baixo custo não só facilita a compreensão da física, mas também forma cidadãos mais participativos, críticos e capazes de trabalhar em equipe. Galileu Galilei revolucionou profundamente os estudos sobre a queda dos corpos ao contestar uma ideia que havia sido aceita por mais de 1000 anos, a de Aristóteles, que afirmava que os objetos mais pesados caíam sempre com maior velocidade do que os mais leves. Diferente da tradição da época, que baseava as explicações apenas na lógica e na observação superficial, Galileu decidiu investigar o fenômeno por meio de experimentos controlados e medições precisas. Com suas observações, ele chegou a uma conclusão fundamental. Na ausência da resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente de sua massa, tamanho ou forma. Ele também demonstrou que a queda livre é um movimento uniforme acelerado, ou seja, a velocidade do corpo aumenta de forma constante e regular à medida que o tempo passa. Além disso, Galileu explicou por que, no dia a dia, parece que os objetos mais leves caem mais devagar. Essa diferença não tem relação com o peso, mas sim com a resistência oferecida pelo ar, que atua como uma força contrária ao movimento e retarda mais os corpos com maior superfície ou menos densidade. Se fosse possível eliminar essa interferência, todos chegariam ao Sol ao mesmo tempo, mesmo que tivessem pesos diferentes. Essas descobertas foram reunidas e publicadas em 1638, em sua obra intitulada Duas Novas Ciências, escrita quando ele já estava idoso e com a visão comprometida. Seus estudos serviram como base sólida para o desenvolvimento da mecânica moderna e foram essenciais para que, mais tarde, Isaac Newton formulasse as leis da gravidade universal e do movimento. O pêndulo é um exemplo clássico de movimento harmônico simples. Ele realiza um movimento de vai e vem, que se repete em intervalos regulares, chamados de oscilações periódicas. Para descrever esse movimento, utilizamos 3 grandezas principais: o período, que é o tempo necessário para completar uma oscilação, a frequência, que indica quantas oscilações ocorrem, e a amplitude, que corresponde ao maior afastamento da posição de equilíbrio. Durante o movimento, atuam algumas forças importantes. A força restauradora é a responsável por fazer o pêndulo retornar à posição de equilíbrio, sempre que ele é deslocado. Já a atração do fio mantém a massa presa ao fio e contribui para que ela siga sua trajetória em arco. Além disso, existe a aceleração centrípeta, que atua direcionando o movimento para o centro da trajetória curva. Outro aspecto fundamental
é a transformação de energia. Nos pontos mais altos da trajetória, a velocidade é praticamente nula e a energia potencial gravitacional é máxima. À medida que o pêndulo desce, essa energia é convertida em energia cinética, aumentando sua velocidade. No ponto mais baixo da trajetória, a energia cinética atinge o valor máximo e a energia potencial é mínima. Em seguida, o processo acontece novamente no sentido contrário, em condições ideais, sem atrito com ar ou outras perdas. A energia mecânica total permanece constante. Descrição dos materiais. Para a realização do nosso experimento de física, utilizamos materiais simples, acessíveis e de baixo custo, fáceis de encontrar em qualquer casa ou loja de bairro, o que torna essa atividade viável para todas as realidades. Vamos conhecer cada um deles e entender por que foram escolhidos. Começamos pelo fio de nylon. Ele é leve, resistente e tem pouca elasticidade, o que garante que não estique durante o experimento, mantendo as medidas e os movimentos precisos. Depois, temos a régua, usada como referência de comprimento para fazer medições exatas, marcar distâncias e acompanhar o deslocamento dos objetos, sendo fundamental para registrar os dados da prática. Em seguida, a cola quente. Serve para fixar as peças com firmeza e rapidez, garantindo que a estrutura montada fique segura e não se solte durante os testes. Já os post-its é muito útil para fazer marcações temporárias, indicar pontos de referência ou anotar observações diretamente no material sem danificá-lo. Usamos também a bola de gude, pequena, densa e com superfície lisa. Ela tem massa concentrada e rola com pouca resistência, sendo perfeita para estudar conceitos como movimento, velocidade e trajetória. E completamos a lista com a bola de bate-volta. Diferente da de gude, ela é feita de borracha elástica, o que nos permite observar e comparar fenômenos como a deformação, a energia elástica e o choque entre corpos, mostrando como a energia se transforma e se conserva em cada situação. Todos esses itens juntos permitem observar na prática as leis da física que estudamos na teoria, de forma simples e sem que precisamos de equipamentos caros de laboratório. Construção e procedimento do experimento. Primeiro, separamos e organizamos todos os materiais que vamos usar, para facilitar cada etapa do trabalho e evitar erros durante a montagem. Em seguida, iniciamos a preparação do sistema. Pegamos o fio de nylon e fazemos a sua medição com cuidado, usando a régua para garantir a precisão. Começamos cortando um pedaço com 30 cm de comprimento e depois outro com 40, para podermos comparar o comportamento do movimento em dois tamanhos diferentes. Depois de medir, fixamos a bola de gude na ponta de cada fio, usando a cola quente para garantir uma fixação firme e segura. Assim, não corre risco de soltar durante os testes e interferir nos resultados. Com o sistema todo pronto, começamos a fase de observação, cada comprimento do fio fazendo a contagem de 7 oscilações completas, ou seja, cada vez que a bola sai da posição inicial e vai até o outro lado e volta ao ponto de partida. Para tornar o resultado mais confiável, repetimos esse procedimento 7 vezes, para cada medida de fio. Ao final, calculamos a média dos valores obtidos, o que nos dá o resultado aproximado e mais preciso, reduzindo os erros que podem acontecer em uma única contagem. Esse passo a passo simplesmente permite que a gente estude na prática como o comprimento do fio influencia o tempo de movimento, mostrando claramente as leis da física funcionando de forma visível e fácil de entender. Procedimento realizado. O procedimento é realizado com dois pêndulos diferentes, um de 30 centímetros e outro de 40 centímetros. Como foi citado nos tópicos anteriores, usamos duas diferentes bolas para realizar o experimento, uma de borracha e outra de vidro, para que possamos ter melhores resultados. Cada participante do nosso grupo registrou um tempo de 10 oscilações para cada pêndulo.
E também vale ressaltar que uma oscilação equivale à ida e volta da bola. Agora vamos para as fórmulas. A fórmula da gravidade é 4 vezes π ao quadrado vezes L sobre tempo médio ao quadrado, em que L é igual ao comprimento do fio de nylon. Para fins de arredondamento do nosso experimento, vamos deixar π ao quadrado igual a 10. No pêndulo de 30 centímetros, registramos as seguintes medições: 11,26 segundos, 11,54 segundos, 11,42 segundos, 11,58 segundos, 11,19 segundos, 11,48 segundos, 11,24 segundos, em que o tempo médio é igual a aproximadamente 11,38 segundos. Agora, vamos ao pêndulo de 40 centímetros. 12,58 segundos, 13,41 segundos, 13,53 segundos, 12,44 segundos, 12,89 segundos, 13,37 segundos, 12,64 segundos, e em que o tempo médio foi de 12,98 segundos. Agora que temos o tempo médio de cada pêndulo, podemos calcular a gravidade. Vamos substituir os valores. 30 centímetros é igual a 4 vezes 10 vezes 30 sobre 11,38 ao quadrado. Logo, temos 1.200 sobre 129,50, que é igual a aproximadamente 9,26. Ou seja, para a gravidade do pêndulo que calculamos de 30 centímetros, a gravidade é igual a aproximadamente 9,26 metros por segundo quadrado. Certo, agora vamos substituir o de 40 centímetros. 4 vezes 10 vezes 40 sobre 12,98 ao quadrado. Logo, temos 1.600 sobre 168,48, que é igual a aproximadamente 9,49 metros por segundo. Ou seja, a gravidade do pêndulo, que foi calculado de 40 centímetros, é igual a aproximadamente 9,49 metros por segundo quadrado. Procedimento realizado. O procedimento é realizado com dois pêndulos diferentes, um de 30 centímetros e outro de 40 centímetros. Como foi citado nos tópicos anteriores, usamos duas diferentes bolas para realizar o experimento, uma de borracha e outra de vidro, para que possamos ter melhores Explicação física e observações de experimento. No nosso trabalho como um pêndulo simples, tudo o que vimos acontece por causa das leis da mecânica. O sistema funciona assim. Quando afastamos a bola da posição de repouso, a força da gravidade e a atração do fio criam uma força restauradora, que puxa a massa de volta para o centro, fazendo-a oscilar de um lado para o outro. Durante esse movimento, acontece uma troca constante de energia. No ponto mais alto, a bola fica parada por um instante, com toda a sua energia na forma de energia potencial gravitacional. Ao descer, ela ganha velocidade e essa energia se transforma em energia cinética, que é máxima exatamente no ponto mais baixo da trajetória, sem atrito. A soma dessas duas energias seria a mesma, mas na prática, vemos que a oscilação diminui pouco a pouco, por causa da resistência do ar e do atrito no ponto de fixação. O principal resultado que observamos confirma o que a física ensina: o tempo de cada oscilação, chamada de período, depende apenas do comprimento do fio e da gravidade. Quando usamos o fio de 30 centímetros, o movimento foi mais rápido e o período menor. Já com o fio de 40 centímetros, as oscilações ficaram mais lentas e duraram mais tempo. Também percebemos que, dentro dos limites que testamos, o tamanho da amplitude não alterou muito o tempo do ciclo. E usar a bola de gude ou a bola de bate e volta não mudou a velocidade da oscilação, comprovando que a massa não influencia o período do pêndulo simples. Com isso, vemos na prática que as formas e os conceitos não são teorias. Eles explicam exatamente o que acontece com o movimento, mostrando como a física está presente em fenômenos simples do dia a dia.